Capítulo 2, versículo 8: Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, para obter Ele a glória, enviou-me às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina dos seus olhos. Soberano Deus, eterno Pai, Espírito Santo, eu invoco a Tua presença no nosso meio. Fala conosco, ministra nossos corações, traz a convicção daquilo que nós somos para o Senhor, a menina dos Teus olhos, Senhor. Ministra a verdade para que saiamos daqui, meu Pai, motivados com a Tua verdade. Da mesma forma eu te peço, ministra a verdade nos corações desses que nos assistem através dessa live. Vem quebrando toda barreira, todo obstáculo, vem mostrando que o Senhor é Deus em tempo e fora de tempo, que o Senhor tem a resposta final para todas as nossas preocupações. É no nome de Jesus que oro, e a igreja diga aleluia. Queridos, quando eu olho para esta passagem no livro de Zacarias, eu sei que ela relata uma visão ao povo de Israel, exorta a volta do povo de Israel a Sião. Mas eu quero pegar esta base aí, porque nós somos também parte da herança de Deus, nós fazemos parte deste povo que o Senhor vai levar para o céu. Então, quando eu pego toda esta passagem, mais a parte B deste versículo, que nos diz: porque aquele que tocar em vós, ele toca na menina dos seus olhos. Aí Deus me deu um tema em cima disso, que me diz: a igreja é intocável. Declara isso, queridos. Eu sou a igreja e eu sou intocável. O único que tem o controle de decidir, de direcionar, de conduzir é Deus as nossas vidas. Nós somos a menina dos olhos de Deus. O Senhor tem ciúme de nós. O Senhor não vai deixar a sua descendência, o seu povo, mendigar, passar fome. O Senhor não vai permitir, querido, que nós venhamos passar necessidades ou passar afronta além da capacidade daquilo que possamos suportar. Eu sei que a igreja está temorosa, eu sei que a igreja está em oração. Eu sei que há uma nação ao redor, um povo ao redor desta nação, que tem buscado, que tem clamado, que tem pedido socorro. E neste culto da vitória, Deus manda te dizer: você é intocável. O que Deus determinou para a tua vida vai acontecer. É como diz no Salmo 139, Ele escreveu: até este dia Ele escreveu ao teu respeito. É por isso que nós temos que sondar a Deus, por isso que nós temos que buscar a Deus em oração, todo tempo, para que venhamos entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas, queridos. Aleluia. A Bíblia vai nos dizer também que Davi entendeu isso. Te dar exemplo de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Abra a tua Bíblia para o livro de 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 24. Vamos entender isso aqui. 1 Samuel capítulo 24, versículo 6. Olha que Davi diz: e disse aos seus homens, Davi falando: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor. Ele estava falando do rei Davi.
um homem ungido, um homem que estava em falha, mas Deus tinha ungido, ele fazia parte do povo escolhido de Deus. Ele diz mais: ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Querido, um homem de Deus, Davi, ele pôde compreender que ele não deveria tocar em Saul. Saul estava errado. Saul estava fazendo as coisas da cabeça dele, mas Davi entendia que aquilo que Deus unge, aquilo que Deus coloca a mão, aquilo que Deus traz para si, somente aquele que foi escolhido que pode rejeitar. Porque no dia do grande tribunal de Deus, ele não pode dizer que ele não conhecia ou não sabia. É irrevogável, querido, a decisão que o homem faz perante Deus. Aleluia. E aqui Davi nos faz entender, ele entendeu esta verdade. Jamais ele iria tocar no ungido do Senhor. E também lá em 1 Crônicas, capítulo 16, 22, faz menção da mesma forma, quando ele diz: não toqueis nos meus ungidos. Sabe, queridos, não toca no meu ungido. O que eu entendo com isso? Para mim viver uma vida de vitória e colher o fruto desta busca, para mim fazer parte desse contexto bíblico, eu preciso simplesmente estar ligado à videira, estar buscando constantemente. Eu preciso entender, querido, que as minhas orações, elas não estão sendo vãs, porque é o próprio Deus que está falando aqui, dizendo: não toca no meu ungido, não ousa ferir o meu ungido, porque ele é a menina dos meus olhos, porque eu tenho guardado na sombra das minhas asas, porque eu tenho protegido. Sabe, querido, às vezes nós não entendemos o que tem acontecido conosco, o que está acontecendo ao redor do mundo, do planeta, ao redor da nossa nação, mas Deus sabe todas as coisas. Nós viemos de uma pandemia onde muitos que até que aqui estão, talvez pensaram: talvez eu vou partir dessa, porque está morrendo tanta gente. Mas olha você aqui de pé. Sabe, querido, Deus está te mostrando, Deus está te dizendo, Deus está fazendo você entender que vai chegar um tempo que você não vai estar aqui, que muitos vão ter que passar por essas grandes tribulações e luta. Deus está te mostrando: vale a pena suportar, vale a pena compreender, vale a pena esperar, vale a pena pagar um preço. Nós tivemos a conferência agora, força e coragem. Eu preciso ter força e coragem para compreender essas verdades. Se eu leio e compreendo que eu sou a menina dos olhos do Senhor, que eu sou intocável diante de uma sociedade corrupta, diante de um povo que não tem visto a graça de Deus, que não tem feito caso de Deus, eu preciso botar a planta dos meus pés e começar a tomar posse, e começar a profetizar, a começar, querido, exaltar o nome do Senhor, aonde eu coloque a planta dos meus pés, e declarar que o Senhor é o Senhor daquele lugar. Pode estar acontecendo com o vizinho ao lado, com o vizinho à esquerda ou à direita, mas não vai acontecer, porque eu ando segundo os conceitos de Deus, e a própria palavra do Senhor diz isso: se quiserdes e me ouvirdes, vai comer o melhor desta terra. E quando se fala em terra, está falando em terra mesmo, querido. Tudo pode estar dando errado para o teu vizinho, para o teu irmão, tudo pode estar dando ao contrário, mas se você ouvir e obedecer, Deus vai te manter firme, inabalável diante das situações. Aleluia. Ele é fiel, queridos. Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele tem declarado às nossas vidas. Mais um versículo, querido, para fortalecer a tua vida. Abra a tua Bíblia no livro de Salmos 105. Olha o que a Bíblia diz.
Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Lembrai-vos das maravilhas, querido, do que o Senhor fez. Eu tenho que desviar o meu pensamento e começar a pensar nas coisas lá do alto, e não das coisas que estão trazendo preocupações a mim. É natural nós estarmos fadigados, cansados, preocupados, é natural. Mas a Bíblia vai dizer que a alegria do Senhor é minha força. A Bíblia diz: alegrai-vos no Senhor. E quando ele diz alegrai-vos no Senhor, ele está dizendo: não olhe a condição que você está, simplesmente te alegra em mim, te alegra em mim, te alegra em mim. Sabe, queridos, tudo está dando ao contrário daquilo que nós planejamos. Mas no final, Deus vai te mostrar que foi preciso seguir por um caminho que não estava projetado por nós, mas estava projetado por Ele, para que nós não tivéssemos dano. Lembra quando Moisés tirou o povo do Egito? Eles poderiam ir e não chegar diante do mar e atravessar o mar, porque tinha caminho para ir por terra. Mas Deus mandou que Moisés conduzisse até o mar, porque ele sabia que o povo não estava preparado para guerrear contra o povo que estava à estreita, à espera. Quando Deus permitiu que chegasse diante do mar, era Deus dizendo assim: eu vou cuidar de vocês, e para que vocês entendam que eu sou Deus, eu vou fazer com que o mar se abra e vocês passem a seco. Ah, queridos, se isso acontece nos dias de hoje, talvez a igreja entendesse o poder de Deus que há para conduzir o seu povo em meio à adversidade. Deus fez tudo aquilo para levar o povo a entender. Sabe por quê, queridos? Eles já haviam 430 anos mais ou menos sem entender quem era o Deus de Israel, quem era o Deus da provisão. Eles não tinham conhecimento desse Deus. Deus fez tudo aquilo para mostrar a ele: ei, eu vou estar com vocês em meio à adversidade, eu vou estar com vocês em meio ao deserto, eu vou estar com vocês no tempo da aflição. Mas eu estou falando com um povo que já conhece essas verdades. Lembra a mensagem de domingo? Parece que Deus está conduzindo a igreja a entender que nós precisamos olhar um pouquinho e compreender, vasculhar mais um pouquinho o conceito bíblico, aquilo que Ele escreveu para nós. Quantos lembram que eu falei no domingo? A mensagem de 2 Crônicas é para nós. A mensagem de 2 Crônicas manda ao povo que se chama pelo nome de Deus se humilhar, manda o povo se consertar, manda o povo se desviar dos seus maus caminhos. E a mensagem de hoje está nos dizendo que a igreja é intocável, a igreja que está debaixo das asas da sombra do Onipotente. Eu estou guardado por a minha obediência. Sabe, queridos, aí nós estamos com a mente toda bombardeada por conta de tudo que está acontecendo. Tem profeta que está deixando de, não quer mais ser profeta, porque profetizou isso e aquilo não aconteceu. Aí tem gente que diz: como é que eu vou orar se a oração não deu certo? Eu passei por isso na pandemia, queridos, porque quando eu orava para o meu amigo pastor Elton, pedindo para Deus trazer a vida, ele já estava morto e eu não sabia. Quando eu pedia para Deus dar a cura para o pastor Francinei, já estava morto e eu não sabia. E de repente veio a frustração, dizendo: meu Deus, será que a oração que sai da minha boca não tem efeito? Aí de repente nós abrimos a Bíblia e vem lá: toda autoridade vem de Deus, e nós não precisamos nos submeter a ela. Como é que fica a tua cabeça com isso? Pois eu te digo,
Assim como Deus foi com Saul, que ergueu Saul como rei, que consagrou Saul como rei, as mesmas mãos que fizeram pelo reino, foi as mesmas mãos que desviaram a conduta do rei diante de Deus. E a Bíblia deixa bem clara, queridos, eu preciso sim me submeter às autoridades constituídas por Deus, quando eles estão debaixo da autoridade de Deus, porque o próprio Deus falou para Saul, quando levou o profeta Samuel diante dele, dizendo que tudo aquilo que ele faria dali para frente, Deus já não estava com ele. A graça tinha saído da vida de Saul. O que eu quero te dizer, querido, eu não estou dizendo para você desobedecer, eu estou dizendo para você entender a Bíblia e compreender. Porque Deus, o que Ele levanta, Ele mantém, mas aquilo que Deus não está no controle, é tirado o poder daquele que não foi Deus que colocou, porque todos nós estamos debaixo da direção de Deus, todos nós estamos sujeitos à direção de Deus. Não preocupa teu coração, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. O homem pode fazer tudo para que as portas da igreja se fechem. Se fecha a porta do templo construído pela mão do homem, mas o templo que Deus ergue, nenhum homem pode fechar. A minha fé não é baseada pelas quatro paredes que eu estou, não, a minha fé é baseada pelo Jesus que morreu e ressuscitou e me deu garantia de vida. Aonde quer que eu esteja, eu sou livre. Deus está simplesmente tentando mostrar à igreja, porque isso mesmo Ele disse, querido, que vai chegar um tempo de uma grande tribulação. Eu não quero passar por ela, mas nem todos estão livres, alguns vão ter que passar por ela. É simplesmente Deus dizendo: como é que está a tua vida, meu filho? Você é a igreja dentro e fora de templo, ou você é a igreja somente no templo? Porque a igreja que é intocável é aquela que é dentro e fora do templo, que é em tempo e fora de tempo, é aquela que não se nega de falar a verdade, é aquela que por mais que digo te cala, ele diz: eu posso ser preso, mas eu não vou negar o meu Cristo. É essa igreja que é intocável. Aleluia. A Bíblia vai dizer que os verdadeiros cristãos, eles são a menina dos olhos do Senhor. Abra a tua Bíblia em Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 32. Olha o que a Bíblia diz. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou numa terra deserta, num ermo solitário, cheio de uivos, cercou, instruiu e guardou como a menina dos seus olhos. Mais uma vez Deus dizendo para você: porque menina, poderia ser um menino. Já parou para pensar por que a menina poderia ser um menino? Porque a menina é o lado mais frágil, e o lado mais frágil Deus olha com mais cuidado, queridos. O lado mais frágil Deus cuida com mais, tem mais zelo. Diga aleluia. Versículo 11:
Como a águia desperta a sua ninhada, move sobre os seus ninhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas, assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Assim como Deus foi com Jacó, será contigo. Deus não vai te abandonar no meio do deserto. Deus não vai te abandonar em meio às trapaças de Labão. Não vai. Assim como Deus conduziu a Jacó, vai conduzir você. A Bíblia diz que Jacó foi enganado 10 vezes pelo seu tio Labão. Talvez tem pessoas tentando tirar proveito nesse tempo de luta, porque vem lutas, é inegável que não vem, queridos. E eu, como pastor, como seu pastor, quer dizer, se prepara, te prepara para coisas que virão, porque muitos vão tentar se levantar. Deus vai te dar vitória, mas tem muitos que ainda não têm convicção da sua fé em Cristo Jesus e podem se desviar no meio da caminhada. Labão quis tirar proveito e 10 vezes quis trapacear o seu sobrinho, mas 10 vezes Deus honrou a menina dos seus olhos, que era Jacó. Quantos estão entendendo? A Bíblia diz também que nós somos propriedade de Deus. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, vai nos dizer isso. Olha o que a Bíblia diz, 1 Pedro 2:9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus procurou adjetivos preciosos para externar o que você é para Ele. Você é uma geração eleita, você é um sacerdócio santo, você é uma nação santa, um povo adquirido, entenda isso, para anunciar a virtude de Deus. O que Deus está dizendo aqui? Não te cala, não te guarde, anuncie as virtudes. É Deus dizendo assim: os tempos podem estar difíceis, os tempos eles podem estar difíceis, mas eu estou contigo. Sabe, queridos, eu estou contigo. Se passar pelo fogo, ele não vai te queimar. Se passares pelas águas, elas não vão te submergir. Não vão, queridos. Eu acredito nesse Deus. Eu acredito nesse Deus, queridos. As coisas podem, nos meus olhos naturais, podem estar mostrando ao contrário, mas eu não vivo pelo natural, eu vivo pelo sobrenatural. Eu creio que Deus vai fazer um reboliço tão grande, mas tão grande, que vai haver testemunhos em meio a estas grandes lutas, vão haver testemunhos de vitória, porque é para isso que Deus dá a vitória para o seu povo, para que haja testemunho para aqueles que não têm convicção, se fortalecerem e entenderem que Deus é Deus. Aleluia! Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Deus é poderoso. E por último, somos guardados pelos anjos. Talvez você não entendeu, mas a Bíblia diz
No livro de Salmo 91, muito conhecido de todos nós, versículo 11: porque Ele dará ordem aos seus anjos ao nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos. O Senhor não apenas está dizendo, você é a menina dos meus olhos, Ele também está dizendo, eu darei ordem aos meus anjos ao teu respeito. Sabe, queridos, a Bíblia diz que eles estão debaixo de uma autoridade que nos foi dada para trabalhar por nós. É diferente daqueles que não entendem o conceito dos anjos, porque tem gente que vê anjo e começa a adorar anjo. Não foi para isso que Deus determinou, foi para ele pudesse ser auxiliadores na tua luta, na tua batalha. Quantos entendem? Aleluia. A Bíblia diz também em Hebreus capítulo 1, versículo 14: não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Espíritos ministradores que foram enviados para servir você que vai herdar a salvação. Em Hebreus 1,14 afirma essa verdade. Não é para adorá-los, mas é para eles lhes servir. Porque nós estamos vivendo num tempo que dentro das igrejas viu um anjo, aí o povo começa a adorar. Eles vieram ministrar, vieram trazer a cura, vieram trazer provisão, vieram trazer resposta de Deus, porque é para isso que Deus determinou a eles, queridos. Diga aleluia. E por fim, quero concluir com o livro de Romanos, muito conhecido de todos nós, Romanos 8, versículo 31 em diante, é o hino da vitória de Deus para nós. Sabia que isso é um hino? Olha o que a Bíblia diz: que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós não dará também com ele todas essas coisas? Quem intentará acusações contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, somos reputados como ovelha para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, porque Ele nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a vida, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é o hino da vitória, queridos. Esse é o hino que Deus libera sobre a tua vida nesta noite. É o hino que Deus manda você declarar. Não tenha medo de quem está sendo colocado em governo. Não tenha medo quem está sendo levantado como teu patrão, como teu chefe. Não tenha medo de empreender. Não tenha medo de se colocar na brecha. Não tenha medo, porque o hino da vitória lhe foi dado, e nada e ninguém pode te separar
separar do amor de Cristo Jesus, porque você é a menina dos olhos de Deus. Você é a menina dos seus olhos. Em vez de estar declarando falência, está declarando discórdia, está declarando mentira, declara o hino da tua vitória, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Aleluia. Coloca sobre teus pés. Aleluia, Jesus. Vamos declarar essa verdade, querido. Aleluia. Ele é bom. Ele é bom. Nada vai te separar do amor de Deus. Nada e nem ninguém vai te tirar, querido, do foco. Entenda isso, versículo 8: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, pode vir o que vier, Deus dará ordem aos seus anjos ao teu respeito. Deus vai te conduzir em meio às tempestades. Deus vai fazer você passar a seco, se diante das lutas que se colocarem diante de ti. Adora Ele. Apresentamos nessa noite a nossa nação diante do Senhor. Sara a nossa terra, meu Deus. Nos conduza debaixo de vitória em meio às lutas. Apresentamos, meu Deus, diante do Senhor toda a situação a qual se enfrenta nosso país. O Senhor é o Deus do Brasil. O Senhor é o Deus dessa nação. O Senhor está no controle de todas as coisas. Por isso apresentamos diante de Ti esta nação, meu Pai. Que seja feito segundo a Tua vontade. Que seja feito segundo tudo aquilo que o Senhor preparou para nosso país, meu Pai. Em o nome
Senhor tem determinado. Nós aceitamos tudo aquilo que o Senhor tem liberado sobre este país. Em o nome de Jesus, declaramos: o Brasil é uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, exclusiva de Deus. Eu abençoo a tua igreja e determino sobre ela a mente de Cristo, que todas as verdades que foram liberadas sejam cauterizadas sobre a tua história, que todas as verdades cauterizem a tua mente. Você é a menina dos olhos de Deus. O inimigo não te toca, o mundo pode estar caindo aos pedaços, mas o Senhor te sustenta, o Senhor te guia, o Senhor te mantém debaixo da direção dele. Eu te abençoo e determino sobre a tua vida, assim como abençoo aqueles que nos assistem. Visita este lar, visita esta casa, traz a paz que excede todo o entendimento. Muda decreto, meu Deus, e determinamos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Se a igreja que crê, concorda, começa a glorificar, aplaudindo o nome dele. Deus abençoe a tua entrada, a tua saída. Deus te prospere aonde você colocar a planta dos teus pés. Que esses dias possam ser dias de renovo, porque quando está tudo difícil é que meu Deus gosta de fazer a diferença. Quando teus olhos dizem que é impossível, meu Deus diz: agora sim eu vou entrar com provisão. Que o Senhor multiplique tudo aquilo que o inimigo tem tentado arrancar de você e transforme em bênção sem medida. Que a graça do Pai, que o amor inconfundido de Cristo Jesus e as ricas consolações do eterno, amado e querido Espírito Santo seja sobre a tua vida. Se você crê e recebe, receba. Guarda no teu coração e dá mais um aplauso a Jesus. Aleluia. Estamos encerrados. Que Deus abençoe.